mas pra mim é muito bacana receber vocês aqui hoje, nesse retorno, nesse segundo momento. E explico por quê. O Ailton o Ailton é um cara que eu olho, que eu admiro demais, é meu irmão. A gente pode passar, sei lá, quase um ano sem se ver, quando a gente se encontra é como se a gente tivesse visto ontem. A gente se abraçou na hora que chegou aqui, o Ailton falou, como é que você tá? Eu falei, tô vivo, mano. Ele falou, digo a mesma coisa. Sobrevivendo, né? Tá A sobrevivendo. gente andou dando alguns sustos nas famílias aí. Aliás, cara, antes da gente terminar, Ailton, eu queria que você falasse sobre isso, porque talvez isso faça sentido. A gente falou muito de música, a gente falou muito desse ambiente de evangelização, e nesse finalzinho, já pra gente caminhar pro desfecho desse nosso assunto, antes da gente rezar também, porque eu acho que faz sentido a gente rezar também, mas você passou por um momento delicado nesses últimos anos, eu não diria nem meses, mas últimos anos, desde 2023, Pós-pandemia, talvez, né? pós-pandemia. Então, 2022, finalzinho, 23, agora 24, você passou por algumas situações em torno da sua saúde, e situações que faz muito sentido a gente falar a respeito delas, porque muito do que aconteceu contigo é resultado de todos esses anos, de tudo aquilo que aconteceu e tal. E não que a gente não diga que a gente não precisa se desgastar e que a gente não precisa entregar tudo em prol do reino, em prol da evangelização. Mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter os pés no chão, a gente precisa ter equilíbrio em relação àquilo que realmente é nosso chamado e aquilo que realmente é conveniência, aquilo que a gente faz porque realmente quer fazer. E eu queria te ouvir, Negão, porque eu acho que você, tendo passado por tudo que você passou, é alguém que tem algo pra falar no aspecto da saúde, no aspecto desse equilíbrio que a gente precisa ter em relação à família, trabalho e evangelização, porque o nosso corpo é templo do Espírito e a gente precisa cuidar dele também. Sim. E a gente precisa zelar por esse templo, porque ele faz parte do propósito de Deus pra nós. Né? Derson, nós falamos aqui de 41 dioceses, nós andamos em 37. Nós fizemos isso bastante tempo. Todos os finais de semana. Viajava sexta, voltava no domingo à noite. Eu tive um ativismo muito grande, né? Banda, paróquia, enfim, juntando tudo, o ativismo foi muito grande. E de um tempo pra cá, eu fiquei internado 6 vezes. 2 vezes que eu fiquei internado, eu não imaginava que eu estaria aqui falando com vocês, porque foi muito sério, muito grave. Eu fiz 26 exames. Saí daqui de São Paulo, tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, os parentes lá me acolheram, eles são da área da saúde, me deram a oportunidade de eu fazer uma parte dos exames lá, vim para São Paulo, fui internado logo depois fiz outra bateria de exames, então o total deu 26 exames. Pelas dores que eu sentia no corpo, pela minha questão respiratória, da saturação que caía muito rápido. E aí eu fui buscar, saber o que era isso. Até que um médico, quando eu tô passando o médico, ele aponta isso, né? Um gastro, porque eu tava sentindo muita dor de estômago. Ele, talvez me passaram uma medicação para propriamente da patologia para o estômago, ele me passa um ansiolítico. Cara, é contraponto, ou seja, eu tô sentindo dor e me passa um ansiolítico. Eu comecei a melhorar a partir dali. E aí eu comecei, depois comecei a ter crises muito terríveis, de eu estar bem assim no local e de repente começar a passar mal, não querer ficar no meio daquelas pessoas. E quando eu vi, eu estava no hospital, parava no hospital. E a minha esposa, né, a Lu, assim, ela investiu nisso, né? Começou a me acompanhar e ela falou, amor, vamos procurar uma pessoa para cuidar das suas emoções. E aí descobriram que eu estava com a questão emocional muito abalada. A minha ansiedade estava no último grau de ansiedade. Aí eu comecei a fazer um tratamento. Hoje eu faço tratamento terapêutico. Passo por psiquiatra e psicólogo. E aí eu consegui aprender a questão que o amanhã, né? A gente sempre falou do presente, né? E a gente olha para a palavra quando Jesus fala assim, lá no Evangelho, né? Olha os pássaros, né? Eles não trabalham e nem ceifam, mas o Pai do céu o cuida. Olha os campos.
eles não tecem as suas roupas, mas o Pai as veste. Então eu comecei a ver essa realidade, que eu estava vivendo sempre lá na frente. Como que vai ser, o que vai acontecer. E aí, por esse tempo agora, isso é até novidade, a médica descobriu um dos gatilhos e falou para mim que realmente, lógico, acarretou a questão do ativismo, mas eu estava com um problema sério de transtorno de pânico. Cheguei a um transtorno de pânico. Eu estou fazendo um tratamento em cima disso. E hoje, por exemplo, o gatilho para acontecer algumas situações comigo, hoje, por exemplo, a Lu que está perto, os meninos, né, o Gustavo veio, me pegou muito sério no meu pé, falou, pai, a gente quer você mais tempo. Carol, olha, pai, suas netas querem você mais tempo aqui. A Lê, todos eles assim de casa foram muito categóricos em falar para mim, pai, a gente precisa de você em casa. Então aí eu comecei a me cuidar mais. Por exemplo, eu marquei aqui com vocês o podcast na terça, então eu fico controlando na semana quantas atividades eu vou ter. Sim. Antigamente eu era todo dia, de segunda a domingo. Pegava uma pregação, ia tocar num lugar, ministrava em outro. Você lembra quantas vezes na sexta-feira que a gente acabava de tocar no grupo, entrava numa van, entrava no nosso carro e ia viajar. E passava o final de semana fora. Então assim, isso eu comecei a policiar. Esse final de semana foi um final de semana puxado. E a Lu já fica preocupada, né? Amor, você tocou ontem na missa, tocou hoje de novo, vai em tal lugar. Então, por exemplo, aí eu já fiquei... Segunda-feira, ontem, por exemplo, eu não fui para a empresa, fiquei trabalhando de casa. Então, isso eu comecei a organizar a minha vida nesse sentido, para viver bem. E eu falo para você, quantas pessoas estão doentes mentalmente. É difícil de perceber isso, né? Ela vem silenciosa, né, Marcos? A depressão, o estresse, porque o estresse é o presente. A depressão é o passado e a ansiedade é o futuro. Sim. Eles vêm muito silencioso. Muito silencioso. Quando você percebe, você está dentro dela. E eu vou falar para ti, eu sempre tive preconceito com as pessoas que falavam sobre a ansiedade, principalmente sobre a depressão. Eu sempre achava que era coisa da cabeça das pessoas, porque elas não tinham o que fazer, ou porque elas ficavam somente no problema. Então, assim, de uma certa forma, somente a gente que falta de oração. Cara, quando... hoje eu entendo muito bem sobre essa questão, porque ela veio muito silenciosa comigo. E como eu percebo hoje que essas pessoas que também têm esse problema, como eu tenho, da ansiedade, ou depressão, ou estresse, sofrem. Porque você não quer viver aquele momento. O que você quer é sair dali, e você não consegue. Você precisa buscar profissionais, você precisa estar perto de pessoas que te ajudem. Então, assim, eu me lembro de uma crise que eu tive em cima do altar. Eu tocando num cenáculo diocesano da Diocese de Jundiaí. Eu lá na arca, grande, não sei quantas mil pessoas lá, eu tocando. Daqui a pouco eu olhei para aquela multidão, cara. Eu falei, tô passando mal. Quando eu vi, eu tava dentro do hospital. Falta de ar, dores de estômago. Aí, por isso, depois foi descoberto que eu tava com um transtorno de pânico. Né? Por causa dos históricos, tudo. Então, assim, e hoje eu consigo identificar, eu consigo ajudar as pessoas, principalmente, que estão do meu lado, pessoas que convivem comigo. Eu sempre falo, às vezes a pessoa chega lá, eu tô passando isso. Eu digo, escuta, você já tentou... Deve ter tanta gente à nossa volta que a gente às vezes não percebe, né? Sim. Você pensa que a pessoa tá bem, fala, não, vou chamar o Ailton tudo simpático, chega, e você fala, cara, a vida desse cara deve ser um mar de rosa, né? Nossa, ele só tem alegria, né? Ele só tem alegria, ele fica louvando a Deus, e quando você se depara... Porque eu queria até perguntar, porque só quem sabe dessa dor foi você que passou. Mas a gente, por alguma maneira, a gente pensa que a gente passa por dificuldades, mas quando a gente olha pro irmão do lado, a gente fala, cara, não passei por nada. O Jefferson fala assim, irmão, nós precisamos de você também, por aqui. Bastante tempo. Aí ele fala assim, pra estarmos juntos, em comunhão, comendo churrasco. Beleza, irmão, pode fazer e convida. Já lancei o convite na mesa aqui pros irmãos. Eu falo pra você, eu não sei como o Derção tá agora, né, por conta dos problemas que tiveram comigo, mas
Eu acho que carne você tá comendo ainda, não tá? Sim, tô sim. Então fica tranquilo. Moderadamente, mas tô. Moderadamente, mas fica tranquilo que o nosso amigo Marcos aqui, o Boca aqui da Boca, bate bem. É magrinho só, mas bate bem. Né? Cara, louvado seja Deus pelo Que que história, diz, cara. negão. Meu Deus do céu, me fiquei tocado, cara, porque às vezes isso tá muito perto de nós, muito próximo e a gente prega pra muitos e às vezes pessoas que estão próximas de nós, a gente não sabe como fazer, o que falar. Verdade. E a gente não tem uma palavra. Quantas vezes eu tava perto de você e dizer, cara, eu não percebi isso, como que a gente talvez não... Então, é pedir pra Deus dar uma luz, né? Para que a gente possa estar sensível às pessoas que estão em nossa volta. Quando a gente passa por esse problema, né? Quando a gente passa por esse martírio, essa enfermidade, a gente consegue notar outras pessoas também que estão sofrendo. Sim. Então você já começa a ver os gatilhos que as pessoas estão vivendo. E eu sei que, por exemplo, de conversas dentro da comunidade, dentro da paróquia, eu descobri assim, a pessoa falou, não, eu tenho isso. Não, Então eu ajudei muitas pessoas a procurar profissionais. Sim. A conseguir administrar a sua vida, o seu tempo. Porque dirigir uma empresa, eu tive quanto tempo coordenações diocesanas, coordenação regional. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, a gente tem uma tarefa importante na empresa. E a maioria de vocês são gente que está à frente na empresa. Eu sei do que vocês fazem e eu sei que vocês estão à frente. Na empresa hoje o Marcos falando, eu cheguei lá, o Marcos falando espanhol lá, gastando com o povo lá, os CEOs da empresa dele, assim por diante. O Derção trabalha exatamente com a parte financeira que precisa dar resultado. Então todo o tempo tem que estar na frente de contas, de cálculos para dar resultado. A nível global, não só aqui. Michel é professor. Então assim, gente, tem uma pressão grande em nós. É uma pressão. Né? Então, aí nós saímos de lá, quanto nós temos na igreja? Não, muito mais, né? Às vezes não muito mais até, né, cara? E para nós somos pais, chegamos em casa e temos as nossas responsabilidades, justamente. Agora eu sou pai também. Então, que da hora. Que da hora. Então, assim, esse administrar o tempo é muito importante, né? Então, assim, hoje eu consigo contribuir para a igreja, não deixei de contribuir. Tenho a minha tarefa, devolvo para Deus o talento que Ele me deu, mas entendo também que o que eu fazia era muito excessivo. Era muito mais ativismo do que a presença com Deus. Porque muitas vezes o ativismo, ele afasta você da presença de Deus. A gente acha que tá fazendo um trabalho para Deus. Pô, tô trabalhando na igreja, tô lá e tal, tô me doando. Mas você tá doando o quê? É as suas atividades, né? Ou é verdadeiramente a comunhão com Deus? A comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Então é muito complicado isso. Então eu tive que parar, fazer toda esta releitura da minha vida. Talvez eu fiz um pouco tarde. Como eu falei para você, eu vivi 40 e tantos anos me entregando, fazendo, tendo ativismo. E chegou uma hora que depois dos 50 anos que eu entendi, olha, você não é mais garoto, você não é mais jovenzinho. E se a gente for fazer um cálculo de estatística, pode ser que você não tenha mais 40 anos para viver pela frente, né, cara? Certo? Tomara que sim, mas a gente não sabe, né? Então agora tem... então, assim, o nosso cuidado aumenta mais, né? Sem dúvida. Aumenta mais. Você passou dos 40, eu passei dos 50 anos. Tô chegando à beira dos 60. Daqui 4 anos eu tenho 60 anos. Sim. Então qual que é a qualidade de vida que eu quero chegar até esse tempo? Né? Eu escutei de uma sábia, o Gerson vai saber quem é. E essa frase fez muito sentido pra minha vida e a gente falando disso, acho que faz muito sentido, que a gente prega isso, mas é difícil viver isso no dia a dia, né? De entender que nós precisamos preparar o nosso corpo, né, Derson? Pra viver muitos anos. Sim. Mas a gente tem que preparar nossa alma pra morrer qualquer hora. Escutei isso da minha esposa no dia que eu recebi um diagnóstico médico em relação a essa enfermidade que eu tô passando por ela agora. E eu entrei num desespero gigante. Aí minha mulher, ao invés de falar, amor, tamo junto, ela virou pra mim e falou, eu preciso dizer uma coisa pra você. É isso. Eu não quero te pôr em pânico, não. Eu nem quero botar pilha na sua doença, mas eu preciso dizer uma coisa pra você. E a Fabiana olhou nos meus olhos e ela disse o seguinte, ela falou,
Você precisa cuidar do seu corpo pra viver. Mas você precisa cuidar de sua alma pra morrer. E ela disse o seguinte, ela falou, você precisa ter saúde pra viver mais 40 anos. Mas precisa estar com a sua alma preparada pra morrer amanhã, se for o dia. Então a gente olha muito pra esse aspecto, né? A gente fica pensando nas coisas, mas a gente precisa ter saúde pra continuar vivendo, se esse for o propósito de Deus. Mas a gente precisa estar com a nossa alma preparada pra morrer também a qualquer momento, se esse for o chamado dele pra nós, né, cara? Então a gente tem que estar preparado pra tudo.